Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Irineu. Vamos dar prosseguimento ao estudo da estatística. Nessa aula de número 9, nós vamos falar sobre as medidas estatísticas para dados agrupados em tabelas. Até agora nós já falamos sobre as medidas estatísticas, principalmente as medidas de posição e tendência central, que são a média, a moda e a mediana. Agora a gente vai ver como extrair essas medidas a partir de dados que estão agrupados em tabelas de distribuição de frequência, ok? Vamos lá. Vamos analisar como determinar a média, a moda e a mediana de uma base de dados que estão agrupados numa tabela de distribuição de frequências. Por exemplo, na tabela a seguir estão as frequências dos números de irmãos de cada aluno em uma classe. Então você tem aqui a variável número de irmãos, que é uma variável quantitativa discreta, que assume os seguintes valores, né? 0, 1, 2 e 3. Então, nós temos aqui a frequência absoluta. Então, a quantidade de alunos que tem 0 irmãos é 8, a quantidade de alunos que tem um irmão é 15, a quantidade de alunos que tem 2 irmãos é 12 e a quantidade de alunos que tem 3 irmãos é 5, totalizando aqui 40 alunos. Então, vamos determinar aqui a média, a moda e a mediana dessa base de dados. Então, como é que a gente vai fazer aqui para determinar inicialmente a média aritmética? Aqui é muito simples, né? Você somaria esses 40 valores aqui. Então, você tem 8 zeros, mais 15 uns, mais 12 dois, mais 5 três, e divide por 40. No caso aqui, para nós é mais prático fazermos o seguinte: vamos pegar aqui a quantidade de vezes que aparece o zero e multiplicar por 8, né? 8 vezes 0, mais 15 vezes 1, mais 12 vezes 2, mais 5 vezes 3, e vamos dividir por 40. Então, nós temos aí 8 vezes 0, mais 15 vezes 1, mais 12 vezes 2, mais 5 vezes 3, dividido por 40. Então, no numerador, a gente vai ter aí 0, 15, 24 e 15, que é o resultado desses produtos. Somando tudo, nós vamos encontrar 54, que dividido por 40 vai dar 1,35. Ou seja, a média aritmética aí é de 1,35 irmão para cada aluno. Ok? Vamos agora para a moda. A moda é muito simples, basta a gente verificar qual é o valor da variável que aparece mais vezes. Então, se você observar aqui, você vai ver que o 1 aparece 15 vezes, é o que tem a maior frequência, logo ele vai ser a moda. Então, a maior frequência é 15, né, que corresponde ao valor 1. Então, logo a moda é 1. Agora, vamos analisar a mediana. Como foi visto anteriormente, para a gente determinar a mediana, é preciso que a gente organize os dados ou em ordem crescente ou em ordem decrescente e pegue o valor que ocupa a posição central da fila. Uma vantagem de trabalhar com dados já organizados em tabela é que eles já vêm ordenados. Ó. Então, você vai ter aqui os primeiros 8 valores vão ser iguais a 0, depois você vai ter 15 valores iguais a 1, depois 12 valores iguais a 2 e, por último, 5 valores iguais a 3. Então, eles já estão aqui devidamente ordenados. O que nós vamos fazer agora é descobrir qual é a posição da mediana. Como nós temos uma quantidade par, que é 40, então nós vamos ter dois termos mais centralizados, que vão ser o 20º e o 21º. Então, a mediana vai ser a média aritmética entre eles dois. Então, como nós temos 40 observações e os dados na tabela aparecem em ordem crescente, temos a mediana sendo a média aritmética entre as posições 20 e 21. Como é que a gente obtém isso? A gente já viu na aula anterior. Você pega a quantidade de observações, divide por 2, né? Então, você vai ter o primeiro dos termos centrais e o próximo, o termo seguinte, é o outro termo do qual nós vamos tirar a média aritmética para determinar a mediana. Então, 40 dividido por 2 dá 20. Então, 20 e 21 são as posições que vão concentrar o termo médio. Então, se você observar aqui, ó, os 8 primeiros termos são 0, depois a gente tem 15 termos iguais a 1. Observe que aqui a gente já vai ter 23 termos, ou seja, o 23º termo é 1, o 22º também é 1, o 21º é 1 e o 20º é 1. Ou seja, o 20º e o 21º são iguais a 1. Logo, a média aritmética entre 1 e 1 é o próprio 1. Assim, a mediana é igual a 1.
Então, aqui o pequeno detalhe com relação à mediana é esse, né? Você vai observar onde está a posição para determinar a mediana. Se for uma quantidade par, vai ser a média aritmética entre os dois termos mais centrais. Aí você basta identificar onde é que aquele valor ele se encontra dentro aqui da tabela. No nosso caso, como era o 20º, 21º, 8 e 15 aqui dava 23 observações, então os 15 últimos eram todos iguais a 1, logo o 20º, 21º também são iguais a 1, então a mediana é igual a 1. Vamos para mais um exemplo. Na tabela a seguir estão as frequências de intervalos de peso de um grupo de pessoas, ok? A gente coloca aqui o peso entre aspas, né? Porque na verdade é a massa, mas é muito mais comum a gente se referir ao peso, né? Então aqui a gente pode fazer essa pequena liberdade. A variável é peso, que é dado em quilogramas, e aqui uma diferença em relação ao exemplo anterior, que a variável ela não é discreta, ela é uma variável contínua. E, no caso aqui, ela vai ser representada por intervalos. Então, nós temos aqui o primeiro intervalo indo de 40 a 44, próximo intervalo de 44 a 48, depois de 48 a 52, 52 a 56 e 56 a 60. E aqui as respectivas frequências, né? Então, no primeiro intervalo, nós encontramos uma observação, uma pessoa. No segundo intervalo, nós encontramos 3 pessoas que estão dentro dessa faixa aqui de peso. E no terceiro intervalo, 7 pessoas que estão dentro desse intervalo e assim sucessivamente. Aqui, nós vamos ter que fazer o seguinte. Como a variável está dada em intervalos, a gente precisa estabelecer um valor que vai representar o intervalo. Ou seja, nós vamos tornar esse intervalo aqui, que é contínuo, vamos fazer com que ele pareça um intervalo discreto. Para isso, a gente precisa de um valor que vai representar esse intervalo de 40 a 44. E que valor vai ser esse? O ponto médio, o valor médio desse intervalo. Como é que a gente obtém esse valor médio? Simples, a gente vai somar 40 mais 44, que vai dar 84, e dividido por 2 vai dar 42. Então, quem vai representar esse intervalo aqui vai ser o 42. Vamos fazer a mesma coisa com o segundo intervalo. Então, de 44 a 48, o valor médio é 46, que é a média aritmética. De 48 a 52 vai ser o 50, o valor médio. De 52 a 56 vai ser o 54, que é o valor médio. E, por último, de 56 a 60, nós vamos ter o 58, que é o valor médio. Então, pessoal, quando você estiver lidando com intervalos, você vai ter que encontrar o valor médio que vai representar aquele intervalo para que nós possamos fazer o cálculo da média, ok? Então, como fica a nossa média aritmética? Como foi dito, nós precisamos usar o valor médio de cada intervalo. Então, no primeiro caso, a gente vai ter uma vez 42, que é o valor médio, mais 3 vezes 46, mais 7 vezes 50, mais 6 vezes 54, mais 3 vezes 58, tudo isso dividido por 20, que é o total de observações que nós temos. Então, no numerador, nós vamos ter aqui 42, 138, 350, 324 e 174, que são os resultados dos produtos. Somando isso, vai dar 1.028, que dividido por 20 vai nos dar a média de 51,4 quilogramas. Então, esse é o peso médio de cada uma dessas pessoas, ok? Vamos agora para a moda. A moda não vai diferir muito, né? Nós vamos observar qual é o intervalo que apresenta maior frequência. Então, você vai observar que o intervalo é esse, que tem a frequência 7, e quem vai representar ele é o valor médio, que é de 50. Então, nós dizemos que a moda vai ser 50 quilogramas. E para determinar a mediana, vamos fazer o mesmo procedimento, né? Nesse caso aqui, nós vamos ter 20 observações, como é uma quantidade par, a mediana vai estar entre o 10º e o 11º. Como é que a gente faz isso? Pega o 20 dividido por 2, vai dar 10. Então, o 10º e o 11º vão ser os dois que vão representar a mediana, no caso, a média aritmética entre eles. Então, vamos identificar onde é que se encontram essas duas posições. Nós temos aqui uma observação no primeiro intervalo, 3 observações no segundo, aqui já totaliza 4.
e 7 observações no terceiro intervalo, que já totaliza 11. Ou seja, as duas últimas observações do terceiro intervalo, elas ocupam exatamente a posição 10 e a posição 11, que está sendo representada aqui pelo valor 50, que é o valor médio desse intervalo. Então, nós podemos dizer que a posição 10 e a posição 11 são ocupadas pelo valor 50. Então, a mediana é a média aritmética entre eles dois, a média aritmética entre 50 e 50 vai dar 50. Então, aqui, como o total de frequências é 20, a mediana é a média aritmética entre o 10º e o 11º valores, que se encontram no intervalo que vai de 48 a 52, que são exatamente o valor 50. Então, a média aritmética entre eles vai dar 50, que nos dá que a mediana é 50. Ok, pessoal. Vamos agora resolver aqui alguns exercícios onde nós vamos aplicar isso que foi visto nos exemplos anteriores. Calcule a mediana do conjunto de dados representados pelo quadro. Então, nós temos aqui uma variável que assume os seguintes valores: 10, 15, 20, 25 e 30. E aqui as respectivas frequências, ou seja, a variável assume o valor 10 9 vezes, assume o valor 15 21 vezes, assume o valor 20 10 vezes, assume o valor 25 32 vezes e assume o valor 30 8 vezes. A questão nos pede a mediana desse conjunto. Para isso, a gente vai determinar a quantidade de observações que a gente tem, somando aqui todas as frequências. Somando todas as frequências, a gente vai obter 80. 9 mais 21, mais 10, mais 32, mais 8 é igual a 80. Como é uma quantidade par, a mediana vai ser a média aritmética entre o 40º e o 41º valores. E onde é que estão esses valores aí? Então, vamos lá. Como é o 40º e o 41º, os 9 primeiros valores são iguais a 10. Depois nós vamos ter 21 valores iguais a 15. Aqui já totaliza quanto? Já totaliza 30. Depois nós vamos ter 10 valores iguais a 20, totalizando 40. Ou seja, o 40º valor é 20, que é o último 20 da fila. O 41º vai ser o primeiro 25, ok? Então, a mediana vai ser a média aritmética entre o último 20 e o primeiro 25, que vai dar exatamente 20 mais 25 dividido por 2, ou seja, 55 dividido por 2, que dá 22,5. Então, a mediana dessa base de dados aí é exatamente 22,5. Vamos agora para o exercício número 2. A tabela abaixo nos dá uma distribuição de frequências. Calcule a média, a moda e a mediana dessa distribuição. Então, nós temos aí uma variável que assume os seguintes valores: 10, 20, 30 e 40. E aqui na segunda linha estão as suas frequências, ou seja, o valor 10 aparece 8 vezes, o valor 20 aparece 11 vezes, o valor 30 aparece 7 vezes, o valor 40 aparece 5 vezes. Para a gente determinar a média, muito simples. Vamos multiplicar cada valor pela sua frequência, né? E somar e dividir pela quantidade de observações. Então, 8 vezes 10, mais 11 vezes 20, mais 7 vezes 30, mais 4 vezes 50, tudo isso dividido por 31, né? Somando aqui o número de observações, 8 mais 11 mais 7 mais 5, vai dar 31. No numerador, nós vamos ter os resultados dos produtos, 80, 220, 210 e 200. Somando tudo, vamos obter 710, que dividido por 31 vai dar 22,9. Ou seja, a média dessa base de dados é 22,9. A moda, nós vamos observar qual é o valor da variável que aparece mais vezes. Então, você observa facilmente que é o valor 20, que aparece 11 vezes. Então, a maior frequência é 11, que corresponde ao valor 20. Logo, a moda é 20. Para a mediana, nós vamos observar o termo que está na posição central. Como é uma quantidade ímpar, aqui a gente vai ter um valor que, evidentemente, vai estar na posição central. Que valor é esse? Como são 31 observações, a quantidade é ímpar, o que é que a gente faz? Soma mais 1, então 31 mais 1 dá 32, dividido por 2 dá 16. Então, a mediana está na 16ª posição. E onde é que está essa 16ª? Vamos lá. Os 8 primeiros são iguais a 10, depois a gente tem 11 valores iguais a 20, totalizando aqui 8 com 11, 19. Então,
O 16º, evidentemente, ele é um valor 20. Com isso, nós temos que a mediana ela vale 20, ok? Perfeito, pessoal. Mais um exemplo, um exercício, melhor dizendo. Feito um levantamento sobre as idades de 25 alunos que cursam o terceiro ano de um determinado colégio, chegou-se ao seguinte resultado. Então, nós temos aí a idade, que assume os seguintes valores, 10, 11, 12 e 13, e aqui as respectivas frequências, que são 3, 11, 8 e 3. Ou seja, a idade 10 aparece 3 vezes, a idade 11 aparece 11 vezes, a idade 12 aparece 8 vezes, e a idade 13 aparece 3 vezes. Aí a questão pede para a gente determinar a média dessa distribuição, que não tem mistério nenhum, né, pessoal? Você vai pegar a frequência, multiplicar pelo valor e somar tudo e dividir pela quantidade de observações, que no caso aí são 25, né? Se você somar aqui 3 mais 11 mais 8 mais 3, vai dar 25. Então, você vai ter 3 vezes 10, mais 11 vezes 11, mais 8 vezes 12, mais 3 vezes 13, dividido por 25. No numerador, a gente vai ter os resultados 30, 121, 96 e 39, que somando dá 296. Dividido por 25 vai dar 11,44. Essa é a média, 11,44 anos. Ok? Agora vamos determinar a mediana dessa distribuição. A mediana vai ocupar a posição central na fila de 25 elementos. Então, como é uma quantidade ímpar, nós vamos ter um valor específico que ocupa a posição central. Qual é a posição que ele ocupa? É muito simples. Vamos pegar aqui 25 mais 1, 26, e dividido por 2 dá 13. Então, a mediana ela está na 13ª posição. Vamos descobrir que valor é esse. Os 3 primeiros são iguais a 10, depois a gente tem 11 valores iguais a 11, que totalizando aqui já dá 14. Como a mediana ela ocupa a 13ª posição, evidentemente é um 11. Então, a mediana é 11. Ok, pessoal. Então, a gente chega ao final dessa aula, onde a gente viu como determinar média, moda e a mediana para dados que estão agrupados em tabelas de distribuição de frequência. Na próxima aula, nós iremos falar sobre as medidas de dispersão, ok? Espero que tenham apreciado. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Até mais.